Olá, boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite, Letícia. Prazer Boa noite. imenso estar aqui com você. Nós estamos na segunda semana do Lab Drama, neste momento fazendo mais uma parte, né, da oficina do Bumba Meu Boi e do Boi Falou, referência e criação em artes da presença de rua. Essa oficina tem 4 partes. A primeira parte já aconteceu, que foi sobre o contexto e a linguagem do Bumba Meu Boi. A segunda parte também aconteceu hoje pela tarde, que foi uma experiência prática dessa linguagem. E a terceira parte é agora, que é o Bumba Meu Boi, dos batalhões e dos seus territórios, onde a gente tem o prazer de poder ouvir a professora Letícia Cardoso, que é professora do Departamento de Comunicação e da pós-graduação, ambos da Universidade Federal do Maranhão. Ela é doutora em comunicação, mestre em ciências sociais, graduada em jornalismo e letras. Autora do livro Teatro do Poder, Cultura e Política no Maranhão. Coordenadora do Grupo de Estudos Culturais no Maranhão, GECULT, e do projeto de pesquisa e extensão Caminhos da Boiada, sobre o qual Letícia vai contar para nós agora. Obrigada pela sua presença e eu passo a palavra para você. Obrigada, Grácia. Primeiramente, quero agradecer essa interlocução, a possibilidade da gente trocar informações sobre uma temática que, na verdade, une o Brasil, que é o boi. O meu boi ele é celebrado no Brasil inteiro, de formas diferentes. Acho que é uma das maneiras da gente pensar também a diversidade da nossa cultura, né? Porque as apropriações que são feitas do Bumba Meu Boi no Brasil expressam muito a forma de ser de cada estado, de cada região do país. Então, assim, queria agradecer demais o Departamento de Artes Cênicas, na pessoa da Grácia Navarro, que conheceu o nosso projeto em loco, né? Teve a oportunidade de conhecer no Maranhão durante o período junino, o período de festividade de São João, e ficou encantada pelo projeto. Encantada, verdadeiramente. Agradecer também o Lab Drama, né, na sua segunda edição, né, pela semana do Lab Drama, com essa temática, né, já o Boi falou, não é isso? Então, assim, muito interessante que o curso de artes cênicas se coloque, né, a estudar uma temática que é da cultura popular, né, aproximando cada vez mais a academia dessa cultura que é de rua, que está no cotidiano das pessoas. Né? Então, assim, queria já exaltar essa iniciativa desde o início. E estou aqui para contar um pouco dessa minha experiência com o Bumba Meu Boi, a partir do olhar da comunicação. Nossas pesquisas, nossos estudos são interdisciplinares, né, porque a gente agrega aí várias áreas. Temos professores, pesquisadores do turismo, das artes, também das artes cênicas, né? Pessoas ligadas às artes, da comunicação de várias áreas, rádio, TV, jornalismo, né? Então, assim, nós acabamos vendo também essa prática do Bumba Meu Boi de uma forma muito ampla, né? Temos pessoas ligadas à ciência política, à antropologia. Então, assim, é realmente um fenômeno, né? Um fenômeno complexo, um fenômeno social complexo. Não é só uma festa popular. E se fosse só uma festa popular, já era muito grande. Mas nós temos vários aspectos a recortar, né, essa prática social que nós chamamos de Bumba Meu Boi no Maranhão. Então, para que a gente não divague muito, porque existe muita coisa a ser falada sobre o Bumba Meu Boi enquanto prática social, a gente fez uma pequena apresentação para orientar a discussão e eu apresentar um pouco, né, a nossa experiência de pesquisa e de extensão e também gerar, quem sabe, insights, né, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo,
possibilidades de pesquisa em outras áreas, tentando até mesmo utilizar a nossa metodologia. Eu acho que isso é muito... É um dos objetivos do nosso grupo de estudo, do GCULT, gerar, né, ferramentas metodológicas que possam também produzir diagnósticos, produzir mapeamentos e a partir daí gerar também instrumentos políticos, né, voltados, por exemplo, a gestores, a empresários, a pessoas que podem alterar, interferir na realidade social dos artistas, dos brincantes, dos membros de grupos da cultura popular, né? Então, eu vou pedir licença só para apresentar uma tela para a gente acompanhar, para que vocês acompanhem melhor visualmente. Vamos lá. A gente vai deixar você aqui na tela, mais à vontade, tá bom? E aí a gente vai tirar aqui. Sim. Já estão vendo a tela? Só me avisem. Quando ela estiver compartilhada, vocês podem me avisar, tá? Professora, estamos vendo, mas tá daquele jeitinho que a gente viu no teste, que ele não tá inteiro na tela. Certo. Eu vou já compartilhar, então, ela de outra forma. Porque tem que tentar das duas formas mesmo. Já vai. Agora vai. Certo? Vamos lá. Caminhos da Boiada. Esse é o nome do nosso projeto. Acho que vou começar daí. Tá dando para ver já a tela? Dá para ver a tela, Grácia, vendo? Sim, estamos vendo. Certinho. Tá. Acho que sim, né? Então, a nossa caminhada, ela começou justamente com um título bem sugestivo, que é o Caminhos da Boiada. O nome Caminhos da Boiada, ele se refere a uma rua no Centro Histórico de São Luís, e que, historicamente, essa rua era utilizada para atravessar o gado, ou seja, os bois que serviam a cidade mesmo, e que iam para o abatedouro. Então, nós temos utilizamos o nome dessa rua como uma metáfora, né? A metáfora de que agora, nesse novo momento, né, no contemporâneo, o gado passa ali naquelas ruas, mas não mais para ir para o abatedouro público, que já não existe mais, né? Mas sim para ir para os arraiais, para as festividades, ou seja, o gado ele passa nessas ruas para ganhar novos territórios, novos terreiros, né? Então, são novos caminhos que a boiada faz. A gente pensou nisso, nessa metáfora, justamente porque nosso projeto também abre espaços, não só físicos, mas digitais, para os grupos de Bumba Meu Boi. Então, nós realizamos uma experiência de mapeamento, né, de identificação dos grupos na ilha de São Luís, na capital, incluindo também, como é a grande ilha, nós incluímos também os territórios de São José de Ribamar, que é uma outra cidade, um outro município, Raposa e também Passo do Lumiar. Então, são 4 municípios abrangidos nesse mapeamento cultural dos grupos de Bumba Meu Boi. Aqui nós temos um pouco da nossa equipe, né? São estudantes de graduação de vários cursos, como eu falei no início, cursos de comunicação, turismo, ciências sociais, né? Geografia, computação, informática. Então, professores também que se reuniram ao nosso projeto, e nós já fizemos diversas intervenções sociais, como seminários, oficinas, né? Para os brincantes. Os brincantes, para quem não sabe, quem não tem, assim,
familiaridade com esse termo, são as pessoas que dão vida aos grupos de cultura popular, ou seja, os que brincam o boi, os que brincam o tambor de crioula, são chamados no Maranhão de brincantes. Então, o projeto acabou se tornando também extensão. Por quê? Porque nós geramos eventos, nós atuamos junto aos grupos no cotidiano deles, ensinando, por exemplo, fazer Instagram, como acessar as redes sociais, né? Tiramos dúvidas sobre questões ligadas a editais públicos, enfim, a gente acaba fazendo também, né, essa consultoria que é voluntária, que é gratuita, aos grupos populares, aos grupos de Bumba Meu Boi. Então, o projeto que era apenas pesquisa, ele já teve esse caráter também extensionista. É vinculado à Universidade Federal do Maranhão e desenvolvido pelo grupo que eu coordeno, que é o GECUT, como já falei antes. De onde surgiu a ideia de se mapear? Por que mapear os grupos de Bumba Meu Boi? Nós sabemos que o Bumba Meu Boi é já considerado patrimônio da humanidade, já foi considerado patrimônio brasileiro também, né? Então, ele está tombado, ele é oficialmente tombado como um patrimônio imaterial. No entanto, se nós verificarmos a realidade dos brincantes, dos líderes dos grupos, nós vamos ver que eles passam diversas dificuldades, muitas dificuldades mesmo, inclusive situações de vulnerabilidade social, em que as pessoas às vezes deixam de ter um almoço, um jantar digno para comprar materiais para o bordado, para fazer o couro do boi, para comprar penas para os índios do boi, enfim. Então, assim, a gente percebe que existe muita luta, muito sacrifício, né, para fazer a cultura popular, que é esse patrimônio de todos nós, né, mas o grupo que coloca, dá vida, né, para esses grupos, passa muitas dificuldades e restrições. Então, a gente percebe que existem lacunas e inadequações nas políticas públicas culturais locais. Uma delas, que é, assim, muito fácil de identificar, é a falta de um registro, de um cadastro, em que a gente encontre, por exemplo, os nomes dos grupos, onde se localizem, como encontrar esse grupo, né? O telefone, o contato, não existe isso. De forma organizada, sistemática, não existe. O que existe são listas aleatórias que as secretarias de Estado, as secretarias de prefeitura, né, de cultura, fazem, e quando estão precisando de um grupo ou outro para se apresentar, esses grupos são chamados e pagos ali em forma de cachê. Mas não há um cadastro que seja atualizado o tempo todo. Então, assim, por quê? Baseado em quê? Que não existe esse tipo de relacionamento, né, com os praticantes da cultura. Porque a gestão pública no Maranhão, em geral, ela trata a cultura como um evento, como um produto e entretenimento apenas, né? Nós estamos vendo já há alguns anos os grupos de Bumba Meu Boi sendo chamados para se apresentar em São João, em períodos de festa, e até mesmo assim, de graça, porque passa quase um ano para receber o cachê. Então, assim, eles já têm que pagar transporte, porque são grupos muito grandes, eles têm que pagar o transporte, o ônibus, eles têm que pagar os bordados, as roupas, os instrumentos, os músicos. Muitos músicos de grupos de Bumba Boi não tocam gratuitamente, não tocam por devoção, né? Então, os líderes passam diversas dificuldades para colocar um grupo de Bumba Meu Boi na rua para se apresentar. E as gestões públicas não têm essa acessibilidade, muitas vezes atrasam os pagamentos, né? E quando pagam, já é um valor defasado. Então, assim, outra questão que a gente vem percebendo que há contratos milionários que são feitos no período de São João para artistas de fora, artistas de outras culturas que não representam, né, nossa cultura, nossa identidade, e que recebem cachês estratosféricos, né? Cachês muito altos, coisas assim de
500 mil reais, né? R$1 milhão. E os grupos daqui, que recebem cachês de 3 mil, 5 mil reais, ainda recebem atrasados, com 1 ano de atraso, 1 ano e meio de atraso. Então, há um verdadeiro desrespeito, né, com a cultura local. E isso está fazendo com que alguns grupos desistam de manter a prática cultural, né? Grupos que às vezes têm quase 100 anos, que foi herdado pelos avós, dos avós, aliás, foi herdado dos pais, e os filhos não têm condição de manter por conta da complexidade que hoje, né, se tem para colocar um boi na rua. Quer dizer, há 100 anos era muito mais fácil, porque não se tinha o trânsito que se tem hoje, os engarrafamentos que se tem hoje, o apelo também midiático para que os grupos estejam, né, muito bem, com roupas muito mais atraentes, né, roupas mais brilhosas para as câmeras, para a ideia, para a lógica do show. Então, assim, hoje é uma nova lógica de apresentação, né? O próprio turismo exige muito isso dos grupos também, que haja uma ressignificação, né, da estética, para que eles estejam de uma maneira que agrade, né, os turistas, que agrade os apreciadores. Então, os brincantes, eles buscam atender, né, essas questões, mas, ao mesmo tempo, passam por muitas dificuldades. Então, o objetivo do projeto é mapear os grupos de Bumba Meu Boi nessas cidades, São Luís, São José de Ribamar, Paços do Lumiar e Raposa, com registro, difusão e fomento da cadeia produtiva dos bois por meio de estratégias de comunicação. Aqui a gente entende o quê? Que as tecnologias digitais que nós usamos, nós criamos durante o desenvolvimento do projeto, elas são, na verdade, formas estratégicas de comunicação, ou seja, a comunicação pode ser usada para gerar mais autonomia aos grupos, né? Para que esses grupos não fiquem muito dependentes, continuam dependentes, mas já é uma iniciativa, né? Uma tentativa de gerar mais visibilidade para eles, independente do político, independente da Secretaria de Cultura, né? Então, nós fizemos um mapa impresso, um site, um aplicativo para celulares, buscando justamente quebrar essa mediação com eu diria assim, aquela politicagem, né, que rola, que acontece entre gestores e políticos mal intencionados mesmo, vereadores, deputados e tal, que às vezes se apropriam de um grupo para fins eleitoreiros. Lembra do grupo no período eleitoral. Agora é um período, por exemplo, que muitos políticos se aproximam e querem associar sua imagem aos grupos de Bumba Meu Boi, porque o Bumba Meu Boi é uma grande forma de comunicação popular no Maranhão, né? Então, isso traria benefícios eleitorais, né? Mas quando passa o período eleitoral, esquece aquele grupo. Então, nós pensamos nessas estratégias para que deixassem os grupos um pouco mais autônomos, né? Então, nós também, com a ajuda, né, dos professores, estudantes de turismo, nós produzimos um roteiro turístico experimental a partir da interação com as comunidades pesquisadas e visamos também oferecer ferramentas teórico-metodológicas inovadoras para pesquisadores, gestores públicos e mercado. Uma dessas atividades, como essa, Semana do Labdrama, né, nós apresentamos as nossas metodologias, os estudos, como foram feitos, como foram desenvolvidas, né, as ferramentas tecnológicas, para que outros grupos de pesquisa também possam fazer isso em suas realidades locais. Então, a nossa base teórica é a teoria das mediações, Jesus Martim Barbeiro. Nós trabalhamos com estudos culturais latino-americanos, né, damos preferência para autores que têm a ver com a nossa realidade, com as nossas mestiçagens. Então, vão entrar Garcia Canclini, o Martim Barbeiro, o Ortiz também foi usado muito, os professores que se reúnem nos estudos culturais do Rio Grande do Sul, professora Ana Carolina Skosteg, né, Nilda Jaques, e eu mesma que, no doutorado, construí um protocolo de estudo das culturas populares baseada na teoria das mediações.
e a gente aplica nessa metodologia. Então, nós partimos do princípio teórico, né, e percebemos isso na prática, que o Bumba Meu Boi é uma prática de cultura e de comunicação. Como eu falei anteriormente, ele é um grande instrumento de comunicação do povo. O boi, ele fala das mazelas sociais do povo, né, nas toadas, na forma com que o povo interage quando está dançando, se apresentando nas festas. É um momento em que a população marginalizada, né, a população que está fora da assistência pública, né, das políticas públicas, que não está atendida pelas políticas públicas, essa população ela vira protagonista nos arraiais, no São João, né? Ela está ali no palco, ela sobe no palco, ele vira o artista principal, ele vira o líder do grupo, o amo do grupo, o cantador, ele é o rei, ele é a atração principal, né, da cidade naquele momento. Então, há uma inversão de papéis, mesmo que temporária, mas que isso é entendido também pelos brincantes como uma situação de poder, né? Um status que eles sabem que requer uma condição diferenciada, né, na sociedade. Então, naquele momento, eles conseguem, digamos assim, negociar, né, com o poder público, com políticos, com empresários, não só para a contratação do boi para dançar, para brincar, né, para conseguir cachês, mas também para melhorias em suas comunidades, né? Então, eles negociam, por exemplo, uma escolinha comunitária que o bairro está precisando, ou um posto de saúde. Então, o líder do boi, ele geralmente é também um líder na comunidade. Ele é respeitado pela comunidade e também procurado pela população, né? Geralmente em bairros periféricos é que esse boi está inserido, está instalado, e aquele líder ele acaba resolvendo muitas questões para a população, para as comunidades, né? Coisas que o vereador, o prefeito não sabe, está por fora. Então, assim, o boi ele tem uma lógica hoje em dia, toda uma estrutura empresarial, ele tem uma produção, ele tem uma forma de circulação, seja circulação por meio das plataformas de streaming, né? Seja por meio de shows, de eventos, né? Já não produzem mais CDs, mas tem essa questão de gerar as toadas, transmitir isso no WhatsApp, né, em massa. E também a questão do consumo. O boi ele é consumido tanto presencialmente nos arraiais, nas festas, nas festividades, como também nas plataformas digitais, como eu falei, nos vídeos que são disponibilizados via YouTube, nas plataformas de streaming. Então, há toda uma cadeia produtiva, né? A produção do boi, ela se dá o ano inteiro. Isso é importante de se falar. É um ciclo anual, né? Ele dança em junho, estende um pouco em julho por conta do período turístico, mas a produção dele começa mesmo já no sábado de Aleluia, né? Lá em março, começa-se a produzir o boi, fazer as indumentárias, consertar os instrumentos musicais, que são geralmente percussivos, né? Pensar nas toadas, fazer ensaios. Os ensaios acontecem do sábado de Aleluia até o último sábado de maio, né? Então, aquele período é o período de ensaio. Em junho, no dia 13 de junho, que é dia de Santo Antônio, já começam as apresentações públicas nos arraiais. E a maior parte dos bois começam a se batizar, 13 de junho e 23 de junho, que, no caso, 23 de junho, véspera de São João, né, que é 24. Então, depois disso, eles estão, digamos assim, autorizados espiritualmente, religiosamente, para se apresentarem com as indumentárias novas, com as músicas novas, as toadas novas, né? Então, há toda uma expectativa do público para ver as roupas, para escutar as toadas, né? Saber o que o boi vai comunicar aquele ano. Então,
Nós fizemos um mapeamento, entendendo, né, que esse mapeamento é uma cartografia cultural, também com a ajuda da geografia, com a ajuda do turismo de experiência de base comunitária, porque nós visitamos as comunidades e criamos um diagnóstico para entender o potencial turístico que essas comunidades têm também. E o mapeamento é entendido por nós como instrumento cartográfico que demonstra aspectos culturais, históricos e costumeiros de um território tradicional, gerando boas práticas e políticas adequadas para as comunidades envolvidas, a exemplo de planos de educação indígena, manejo ambiental e proteção territorial, como essa também. O Bumba Meu Boi pode ser estudado, enfim, grupos de street dance, grupos de rock na cidade, né? Grupos de diversas naturezas que tenham um sentido comunitário, um sentido de pertencimento, né? Grupos de reggae, né? No Maranhão tem demais. Então, a gente pode fazer também dessa forma, não só voltado para culturas de saberes tradicionais, mas para culturas urbanas, né? Culturas contemporâneas que tenham esse sentido de pertencimento. O mapa não deve configurar um objetivo por si só, ou seja, o mapa em si não foi o nosso objetivo, ele foi uma necessidade e, à medida que desenvolvemos o mapa, nós fomos gerando diversas outras ações, né? É um instrumento dentro de um trabalho de fortalecimento cultural e territorial das comunidades tradicionais. Nós começamos a entender as necessidades dos grupos, apontando também o que eles desejavam das gestões públicas. Então, nós fizemos, por exemplo, uma carta de necessidades, né, em que os grupos apontavam o que eles precisavam para ter mais autonomia, para melhorar a vida deles enquanto líderes de Bumba Meu Boi. Tá? Então, o Bumba Meu Boi, gente, é uma forma cultural não só voltada, né, para a cultura popular de fato, assim, para conhecimentos tradicionais, saberes, não só uma forma cultural étnica de resistência de saberes tradicionais, mas também agrega a questão das expressões artísticas, como artesanato, religiosidade popular, dança, poesia, dramaticidade. Então, tem tudo a ver com as artes cênicas, né? Nós vemos aí um trabalho desse bordado do boi, por exemplo. Esse aqui é um exemplo de Bumba Boi, em que o miolo, ou seja, uma pessoa, fica embaixo dele, dessa manta vermelha, dessa saia que vocês estão vendo, saia vermelha. Fica uma pessoa ali embaixo, movimentando o boi, girando, fazendo danças, né? Interagindo com os outros bailantes e com o público. Mas vejam só o trabalho também artístico de bordado que tem, né, nessa peça. E aí, pena que não está uma foto assim de lado do boi, mas no próprio couro do boi, há narrativas que são contadas, né? Existem, em alguns momentos, eles bordam um santo, que são devotos, em outros momentos eles bordam elementos da natureza, né? Entidades de terreiro, de matriz africana, às vezes um político, né? Às vezes uma personalidade que eles acham importante, consideram importante. Então, a gente percebe também isso, essas interferências políticas já, né? No couro do boi. Às vezes é a cara de um político que ajudou o grupo, né? Que deu um auxílio financeiro para o grupo aquele ano. Então, tem de tudo, né? Ao mesmo tempo, tem muita crítica social também. Nas toadas, os grupos de Bumba Meu Boi já falam. Tem o grupo de Bumba Meu Boi, por exemplo, de Guimarães, que é de Zabumba. É um grupo que geralmente traz a crítica. Eles são de um quilombo, né, do interior do estado, e eles trazem a crítica social, falando de como o povo está sofrendo, o que falta, né, na comunidade deles. Aponta muitas questões ligadas a governos, né? Denuncia as questões ligadas ao preconceito racial, por exemplo. Eles têm uma toada muito bonita sobre preconceito racial. Então, assim, são
temáticas que importam para o povo, né, que realmente estão na agenda popular. Um exemplo, né, eu trouxe aí, por exemplo, essa foto de um pandeirão que traz o rosto da Marielle, né, Marielle Semente presente, para demonstrar aí as apropriações que o povo faz, né, da política, da cultura, daquilo que está sendo falado nacionalmente, daquilo que incomoda e que eles não têm. Isso é importantíssimo de dizer. Nós, da comunicação, percebemos que o boi é tão importante no Maranhão quanto uma mídia convencional como a televisão, por exemplo. Por quê? Porque no contexto do Bumba Meu Boi, o povo pode falar e pode se expressar, e tem esse protagonismo. Na televisão, não. Eles são, de alguma forma, né, roteirizados, há uma censura, né, há como é que eu diria, um enquadramento específico para que o povo apareça, né? Já na cultura popular, no Bumba Meu Boi, especialmente, há essa liberdade expressiva. Então, o boi é vinculado às classes trabalhadoras e à população negro-indígena, em geral, no Maranhão. Nós temos, em média, 450 grupos de Bumba Meu Boi no Maranhão. Os grupos não são pequenos, cada grupo aí, não existe grupo menor do que com menos de 100 pessoas, né? Existem grupos que são chamados batalhões, como é o nome da nossa palestra, os batalhões, né? São chamados de batalhões justamente pela quantidade de pessoas, ou seja, milhares de pessoas. Tem grupos aí com 2.000, 3.000 pessoas, né? Seguidores do grupo, que formam batalhões, dão aquela ideia de grupo que vai à luta, né? Que vai à luta, que busca, briga por um ideal, né? Então tem essa ideia de batalhão mesmo, lembrando os batalhões do exército, né? As trincheiras. Mas nesse caso são trincheiras de disputa simbólica, né? Lá atrás, no início dos grupos de Bumba Meu Boi, quando estavam brincando pela primeira vez na capital, saíam do interior e vinham para a capital, eles eram proibidos e perseguidos pelas autoridades policiais locais, né, na capital, não podiam se apresentar, não podiam brincar nas regiões centrais da cidade. E aí havia realmente muita briga física, né? Havia, enfim, conflitos com policiais, com autoridades do governo, que mandavam muitas vezes prender os líderes. Especialmente por quê? Porque se tratava de grupos ligados a pessoas negras, né, e pobres da população, que não podiam se expressar nos lugares elitizados, naqueles lugares em que a elite queria ver culturas, geralmente culturas europeias, né? Então, até mesmo os jornais expressavam isso de uma forma jocosa, né? Representavam o Bumba Meu Boi de uma maneira pejorativa, chamando de coisa de vagabundo, baderneiro, coisa de preto, enfim, de formas assim muito negativas. Existem, inclusive, nós já fizemos estudos sobre isso, né, de como os grupos de Bumba Meu Boi eram representados nos jornais no início do século XIX, né? A partir do século XX, ali metade do século XX em diante, houve uma interferência política, inclusive eles atribuem muito isso ao Sarney, que se apropriou de alguns grupos de Bumba Meu Boi, ficou amigo, o Sarney era também pesquisador de cultura popular, e tinha muitos intelectuais em volta, né, do governo de Sarney aqui no Maranhão, quando ele foi governador. Isso acaba se fortalecendo ainda mais quando ele é presidente, né, da República. Essas estratégias elas são reproduzidas aqui no Maranhão, de levar a cultura popular ao poder, né? Uma ideia de se aproximar da cultura popular para controlar melhor a cultura popular, né? Então, os boieiros são muito gratos a Sarney, isso é uma coisa que a gente encontra muito, né, em campo, que eles têm uma gratidão muito forte em relação a José Sarney e a Rosiana Sarney. A gente não está naturalizando isso, mas a gente vem
mostrar de que forma isso acontece, né? Isso acontece também como uma forma de apropriação da política sobre as culturas populares. E as culturas populares que eram tão perseguidas, né? Censuradas, viram naquele agente político uma forma de acesso a outros espaços, né? E de se inserir em outros espaços. E aí os grupos de Bumba Meu Boi passam a ser levados para representar o Estado em outros lugares, em outros estados, representar o Brasil afora, né? Então, fora isso, há também essa questão de agenciamento político nas próprias comunidades, que é feita pelos líderes. Como eu falei anteriormente, o líder de Bumba Boi, ele funciona como um verdadeiro vereador na comunidade, né? Ele atende a comunidade em suas necessidades mais, eu diria assim, mais urgentes. Por exemplo, faltou um remédio, alguém está precisando de um caixão, uma questão de cesta básica para alguém que perdeu o emprego. Então, assim, todas essas questões o líder de Bumba Meu Boi resolve ali, né? Porque o boi, ele consegue hoje ter prestígio junto a outros setores, eu diria assim, a setores elitizados. E aí, com isso, ele traz alguma melhoria, algum benefício para a comunidade, né? Então, o Bumba Meu Boi, ele acaba sendo um ponto de acesso a políticas públicas para a comunidade periférica no Maranhão. Como eu falei, está presente em mais de 450 comunidades, gerando renda nessas comunidades, porque o boi acaba contratando pessoas para aprender a bordar, para fazer os instrumentos musicais, para tocar, né? Os músicos tocam e ganham um dinheirinho ali naquela temporada junina. Então, o boi, ele gera muita renda. Além da própria festa do boi, da brincadeira do boi, tem aquela geração de renda que é indireta, ou seja, o vendedor de cerveja que coloca o isopor na porta, né? O vendedor de churrasquinho, a vendedora de doces, de artesanato, de balões para as crianças, enfim, há toda uma cadeia produtiva ali em torno do Meu Boi. Nas comunidades de origem, eu nem estou falando dos arraiais oficiais, né? Nós temos os arraiais oficiais, que são as festas mantidas, promovidas pelos governos e prefeituras, mas temos também aquelas festividades que estão lá no terreiro, lá na região de origem do Bumba Meu Boi, do bairro periférico. Então, a nossa metodologia, ela começa, vamos falar direto do mapeamento agora. A nossa metodologia, ela começa com uma pesquisa documental de listas de cadastro de órgãos de cultura, secretarias, IFAM e outras fontes que nós buscamos como pesquisadores, né, de cultura popular. Fizemos estudo bibliográfico e começou lá em 2020. Com esse cruzamento de dados, nós começamos a mapear e a colocar os endereços dos grupos no Google My Maps. Vocês devem conhecer essa ferramenta, né? Ela é gratuita do Google. Você pode criar o seu próprio mapa, qualquer pessoa pode criar o seu mapa e deixar público. Então, nós fizemos isso. Nós não tínhamos, assim, eu diria... começamos de uma forma assim, muito ingênua, né? Aquela identificação, aquela sistematização era mais para o nosso grupo de estudos. Depois, nós pensamos, a gente não tinha essa intenção de gerar um mapa que desse acesso a todos e que servisse até mesmo de referência para os gestores, né? Mas depois nós vimos que isso fazia muita falta no governo, no Estado. Então, a gente acabou gerando um mapa em outra plataforma, uma plataforma que pudesse ter mais recursos, né? Que a gente pudesse colocar fotos, pudesse colocar o contato deles e assim por diante. Então, nós fizemos primeiro um mapa impresso, a partir daquele Google My Maps, nós reunimos as informações e colocamos no mapa impresso. Essa é a primeira versão do mapa impresso que nós temos, e organizamos e identificamos 76 grupos de Bumba Meu Boi, né? Que estavam georreferenciados ali. Cada pontinho desse que vocês observam no mapa é um endereço de comunidade de Bumba Boi, né? Essa publicação teve apoio da
FAPEMA, que é a nossa agência de fomento do Maranhão. Numa segunda etapa, nós tivemos apoio do Sebrae Maranhão. Isso é muito importante de ser dito, porque o nosso grupo de pesquisa fazia os trabalhos, as pesquisas, né, as identificações de grupos, conversas, sem nenhum tipo de financiamento, sem nenhum tipo de apoio, né? E é muito difícil fazer pesquisa no Brasil. A gente sabe que nós, pesquisadores, fazemos muitas das nossas atividades por devoção também, né? Assim como os brincantes de Bumba Meu Boi fazem por devoção aos santos e às entidades, a gente acaba fazendo muito também por ter uma certa paixão, né, pelos objetos de estudo. Mas, nesse caso, foi necessário, de fato, um financiamento, um financiamento que pudesse subsidiar as visitas de campo, porque eram muitos grupos a serem visitados, né? A gente precisava de recursos financeiros para transporte, alimentação, enfim, produção de folhetos e assim por diante. Então, conseguimos um apoio junto ao Sebrae Maranhão para 10 meses de pesquisa e extensão. A pesquisa, ela, de forma resumida, ela se deu como pesquisa de campo, né? Com observação dos grupos. Eu não digo que foi uma etnografia, porque a gente não ficou muito tempo em cada grupo. Nós fazíamos contatos telefônicos e visitas nos grupos, passávamos à tarde junto com os grupos, conversando, conhecendo aquela realidade, registrando com fotos, vídeos, fazendo entrevistas bastante longas, né? Geralmente entrevistas narrativas, entrevistas abertas, em que os líderes e brincantes podiam falar aquilo que era mais importante para a sua experiência. E conseguimos visitar 100 comunidades, né, nessa pesquisa de campo. Então, foi em 10 meses, 100 comunidades, vocês imaginam aí o trabalhão que foi, a organização disso, sem deixar de dar aula. Os alunos também assistiam a aula e iam para a pesquisa de campo. Então, a gente teve que fazer toda uma sistematização, uma lógica para que desse certo, né? Então, os finais de semana todos foram comprometidos com a pesquisa. Nessa pesquisa de campo, a gente aplicou os princípios da pesquisa em colaboração, em que os protagonistas, né, eram os líderes, e eles sugeriram para a gente o que gostariam que estivesse no mapeamento, eles diziam como queriam aparecer, de que forma eles queriam se ver no mapa, né? Então, a gente tentou priorizar essa interação e respeitar aquilo que eles nos falavam. Não quero que tire foto disso. Então, a gente respeitava, né? Ou então, venham aqui visitar a gente no ensaio. A gente faz aquele esforço e vai, mesmo não sendo já parte da pesquisa, né? Então, estabelece-se uma imersão na cultura junto com os brincantes, que não é apenas da relação pesquisador e pesquisado, né? Por isso a pesquisa em colaboração, é como se eles fossem co-pesquisadores também. Então, eles contribuem para o desenvolvimento, para a organização da pesquisa. E, além disso, nós criamos uma vivência, né, com esses grupos. Então, os boieiros sugeriram que a gente, por exemplo, criasse um grupo de WhatsApp com todos os boieiros, né, com os líderes, para que a gente conversasse, falasse sobre as questões da cultura, sobre as novas ações do Estado, da prefeitura, enfim, sobre críticas, denúncias, né, que eles queriam fazer naquele espaço ali de diálogo. Então, até hoje existe esse grupo de WhatsApp, que é imenso, né? Várias pessoas, e tudo aquilo que a gente quer conversar de uma forma mais rápida vai para ali, para aquele grupo. Convites também para os ensaios, convites para os batizados, convites para as mortes. O boi, eu esqueci de dizer, mas o boi, ele, naquele ciclo anual, ele tem os ensaios, aí tem o batizado, que é quando ele se permite que ele brinque, que ele, né, dance todo o período junino, e tem a morte. A morte do boi é como se fosse assim, o encerramento das atividades do grupo de Bumba Meu Boi. E ele precisa morrer para poder renascer no próximo ano. Então, há uma morte simbólica do boi,
né? Um ritual muito bonito, geralmente 2, 3 dias de festa, com muita fartura, muita comida. Então, são festas caras, né, para a comunidade, em que se oferece banquetes, bolos, comida, dança, festa, né? E naquele momento há um ritual em que a comunidade vai dizer assim, não, agora o boi morreu e não vamos parar quietos, a gente já vai preparar tudo de novo para o ano que vem, é assim que acontece, né? Então até dezembro está tendo morte de boi, depois de São João começa em agosto, as mortes começam, e aí vai até dezembro. E das nossas vivências, é possível a gente fazer várias reflexões, né, sobre a questão interseccional hoje da nossa sociedade, questões de raça, de gênero, né, as questões sobre diversidade sexual. Então, o Bumba Meu Boi, eu posso dizer, né, como uma pessoa que visitou tantos grupos assim, está à frente de diversas discussões que nós temos em nossa sociedade ainda como ranços, né, como questões que são preconceitos ou que são que queremos já avançar, né, na nossa sociedade, que no boi estão sendo já discutidas. Então, por exemplo, a questão de gênero, né, nós percebemos que, por exemplo, metade dos grupos que nós pesquisamos são liderados por mulheres e mulheres negras. Então, são mulheres que estabelecem formas de diálogo na comunidade, que elas querem resolver tudo de forma cooperativa, né? Os problemas, as dificuldades são colocadas para ser decididas em grupo. Então, assim, são formas de gestão bem progressistas, né? Formas de gestão progressistas sobre os conflitos, os problemas que aparecem. Então, as questões de, por exemplo, de misoginia, né? Tudo isso, quando acontece, a pessoa é chamada para conversar com o líder, com a líder, né? E se ele não quer fazer de outra forma, ele é retirado, ele é excluído da comunidade, né? Porque não se aceita mais dentro dos grupos de Bumba Meu Boi que haja perseguição religiosa, preconceito de raça, né? Preconceito por conta de uma questão de gênero. Então, são reflexões que, claro, que em alguns momentos existem as reproduções, né, sobre essas opressões que a gente vive diariamente. Em algum momento existem essas reproduções lá dentro também, né? Mas, como, por exemplo, a gente vê pouca mulher cantando. Existem poucas cantadoras de Bumba Meu Boi. Isso foi questionado, né, na nossa pesquisa. Por que não havia mulheres cantando em algum momento? E a gente percebeu que algumas mulheres acham que isso é coisa de homem. Ou seja, então existem também ainda, né, as reproduções das opressões lá dentro. Mas, em geral, as questões são tratadas de forma compartilhada, de forma cooperativa, e isso é um avanço muito grande em relação ao resto da sociedade, né? Então, os problemas que a gente vive assim na sociedade, as questões de classe, de raça, de gênero, lá dentro são tratadas de uma forma muito dialogada. Foi o que a gente percebeu, assim. Então, para nós, pesquisadores, houve esse trabalho, né, do olhar, a sensibilização do olhar, a partir dessa experiência que também é audiovisual. Então, nós temos material aí para fazer documentários, nós temos material para livro, nós temos material para produzir vídeos, pequenos vídeos para a internet, né? Web vídeos. Então, assim, existe muito ainda do que foi coletado e que não foi disponibilizado. Vocês estão vendo aí a beleza das fotos, né? Das imagens que a gente colheu. E tem muito mais, né? Dá para fazer, inclusive, exposições fotográficas. Muita coisa dá para ser feita a partir desse material que a gente coletou. E o que é mais interessante é porque são imagens do cotidiano desses grupos. Nós não quisemos fazer imagens das brincadeiras se apresentando no espaço público, né?
é do dia a dia deles. Isso aí é o dia a dia dos brincantes, que é mais raro, né, de ser acessado. E isso acabou estabelecendo uma rede de afetos entre nós, pesquisadores, né, e os brincantes, os protagonistas. Nós percorremos aproximadamente 1.500 quilômetros de trajetos, caminhos, né, da boiada. Um dia de campo a gente fazia mais ou menos 60 quilômetros na nossa ilha. E os produtos que eu falei, já apresentei os mapas, agora eu queria mostrar um pouquinho do site. Nós temos um aplicativo para celulares que está disponível, já posso dizer para vocês, está disponível para Android. Você pesquisando nas lojas, né, de aplicativos de Android, você pode achar Caminhos da Boiada e baixar. Lá vocês vão ter acesso a todos também os grupos de Bumba Meu Boi, sedes, artesãos que quiser encomendar, por exemplo, um chapéu, uma roupa de Bumba Meu Boi, lá está disponível. Então, somente disponível nas lojas de aplicativo para Android. Para iPhone, o processo é um pouco mais burocrático, mas a gente está desenvolvendo, né? E tivemos o diagnóstico turismo de experiência, foi entregue também para as secretarias esse diagnóstico, espero que haja alguma repercussão, né? E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso site, que é essa estratégia, né, que a gente desenvolveu visando dar visibilidade para os grupos também. Só um minuto, vamos achar aqui. Pronto. Deixa eu partilhar. Não. É esse aqui, foi errado. Certo, agora eu vou partilhar. Eu imagino que está abrindo aí para vocês. Vou dar uma olhadinha. Sim, está compartilhando aqui. Então, esse é o site. Vou colocar o endereço. Por enquanto, está temporário. Nós tivemos um probleminha técnico, porque, como eu falei antes, foi o Sebrae Maranhão que nos patrocinou, mas o patrocínio foi o ano passado. Este ano, nós estamos sem apoio financeiro, né, para manter os nossos produtos disponíveis, e aí deu esse problema técnico no site, que era caminhosdaboiada.com.br, e agora ele está hospedado caminhosdaboiada.vercel, vercel.app, temporariamente. Em breve vai voltar a ser caminhosdaboiada.com.br. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é que nós temos diversas funcionalidades no site. A principal delas é justamente conhecer os grupos e saber onde eles ficam, né? Onde eles se localizam. Então, a gente abre aqui qualquer ícone desse, que é um maracazinho, né? A gente fez tudo muito ligado assim aos símbolos do Bumba Meu Boi, contando suas histórias, né? As pessoas que fazem parte, que dão vida a essa cultura, abaixo, olha, o nome do líder, o endereço e o telefone, isso aqui por si só, gente, só essa questão da gente já possibilitar esses contatos telefônicos, esses endereços para qualquer pessoa,
isso já quebra uma lógica de domínio da cultura popular, de alguma maneira. Porque esses cadastros que havia antes, eles eram guardados a 7 chaves, ninguém queria passar para ninguém, não havia uma lógica de publicização desses dados, né? Publicização desses dados. E a gente pensa justamente o contrário, que a visibilidade vai fazer com que os grupos tenham mais autonomia, a possibilidade de serem contratados por empresas, né? Por outros mecanismos que não sejam só a Secretaria de Estado, a Secretaria do município, né? Então, aqui nós temos aqui a opção, a pessoa clica nesse íconezinho de localizador e já vai direto para o GPS, né? Então, você já localiza direto, e você pode ir com o seu celular visitar aquele grupo, né? Já vai abrir aqui o endereço do grupo. Então, assim, nós tentamos fazer o máximo possível, ainda dá para a gente colocar nesse site vídeos, né, sobre o grupo. Aqui nós temos, dá para ampliar também as fotos, olha só. As imagens, elas são de muita qualidade, nós pensamos nisso, né, nessa qualidade técnica, para que os grupos também possam utilizar essas imagens como portfólio. Nós temos, dentro desse contexto de Bumba Meu Boi no Maranhão, nós temos grupos que estão organizados de diversas formas diferentes, né? Não só pelo sotaque, só o vermelhinho são os de matraca, né? Os de matraca são aqueles mais ligados para olhar no mapa, aqui em São Luís, quem conhece a história da ocupação urbana em São Luís, vai perceber que essas são comunidades geralmente que têm um nome indígena. É Maioba, é Itapera, é Jussatuba, né? Então, são áreas, Tajaçuaba, né? São áreas de ancestralidade indígena, né? Embora tenha havido muito apagamento da cultura indígena, dizimação, né, dos povos indígenas na ilha, hoje a gente não percebe no rosto das pessoas os traços indígenas, houve realmente dizimação, mas permaneceram traços culturais, né? Nós comemos beiju, que é uma comida indígena, é a principal base da comida indígena, né? A tapioca, a macaxeira, dormimos em rede e temos o Bumba Meu Boi de matraca, que é o mais comum na ilha, né? É o que tem, o que agrega os batalhões. Nós temos os grupos de baixada, que são esses verdinhos aqui. Os grupos de baixada, eles vieram do interior, né, para São Luís. Baixada é uma área que alaga no interior do estado, né? Uma área de alagados no interior do estado, que tem uma cultura de Bumba Meu Boi muito forte, né? Então, nos anos 60, tanto os bois de baixada quanto os bois de zabumba, que são os amarelinhos que aparecem no mapa, eles vêm de regiões de pessoas que vieram à procura de emprego quando os grandes projetos se instalaram nas proximidades da ilha de São Luís. Quando eu falo grandes projetos, Vale, Alumar, empresas grandes, né, que estabeleceram projetos de exploração extrativista aqui na região. Então, muita gente veio à procura de emprego e trouxe suas tradições culturais, né? Então, os bois de baixada e de zabumba é oriundo de quilombos, né? E os de baixada, oriundo de áreas ribeirinhas. Então, assim, a gente vê que é uma diversidade cultural imensa. Por isso que cada sotaque, né, que como é dado o nome ao estilo de cada grupo, temos um mundo, um universo simbólico totalmente diferente um do outro.
né? Não dá para eu explicar para vocês exatamente assim as características de cada um, porque senão a gente vai levar muitos dias aqui nessa conversa, né? Mas vale a pena depois vocês conhecerem no próprio site as diferenças entre cada sotaque, tá? Então vamos para o Costa de Mão. O Costa de Mão você vê que só tem 3 aqui, por quê? Ele é de uma região chamada Cururupu, no interior do estado do Maranhão. E por que só tem 3? Que temos 3 grupos aqui em São Luís. Por uma questão, foi uma estratégia de sobrevivência desses grupos. Porque lá em Cururupu, como é uma área muito distante da capital, os grupos para vir se apresentar na capital no período de São João, a maioria vem do interior para se apresentar na capital, porque é aqui que tem o dinheiro de apresentação, né? Então, eles fizeram o quê? Não, nós vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer uma sede na capital, em São Luís, para evitar esse gasto com transporte. Então, 3 deles vieram para São Luís. E é Costa de Mão o nome do grupo, por quê? São grupos de ancestrais, né? Ancestrais escravizados. Então, pessoas escravizadas que sofreram e que foram, enfim, ficaram naquela região de Cururupu, mas que não deixaram de manter suas tradições vivas, né? Então, eles tocavam, embora tivessem, isso aí é o que eles contam, né? O que os avós, os tataravós contavam para os netos, bisnetos, que os negros escravizados machucavam as mãos, as palmas das mãos, e tocavam o tambor com a costa da mão, para não deixar de tocar. Tocavam com a costa da mão, porque a mão estava ferida. Então, é um dos relatos do boi costa de mão. O boi de orquestra e o boi alternativo, né, já são versões mais, eu diria, mais urbanas do Bumba Meu Boi. O boi de orquestra ele também não nasce na ilha de São Luís. Ele nasce na região do Munim, que é uma região de muita ocupação portuguesa, né, no Maranhão, na época da colonização. E lá havia muitos salões com danças, com festas no salão, e as pessoas que já tocavam bumba boi também tocavam nesses salões, e aí houve essa mistura, essa ressignificação do boi, incluindo aí instrumentos de sopro, instrumentos de corda, dentro do Bumba Meu Boi, o que gerou o boi de orquestra e o que gerou, posteriormente, o boi alternativo, que é esse boi mais esteticizado, com uma lógica mais de show, de homenagem aos outros sotaques. Então, é mais ou menos isso. E se a gente for parar para comparar, são os grupos que estão nas regiões de classe média, né? Então, dá para a gente fazer uma leitura social, étnica, né? Cultural, geográfica, apenas a partir do Bumba Meu Boi dá para a gente entender, né, a história cultural da cidade. Aqui, ainda sobre o site, só para fechar a nossa fala, você pode achar qualquer grupo de Bumba Meu Boi aqui nessa lista, né? Você pode filtrar pelo sotaque, como nós fizemos. Deixa eu tirar aqui. E você pode também aqui conhecer um pouquinho mais, olha, sobre os grupos de Bumba Meu Boi, inclusive ouvindo aqui os sotaques, nós temos cada um deles, colocamos um trechinho. Esse é o sotaque de Matraga. Esse é o sotaque de Baixada. Esse é o sotaque orquestra. Sotaque alternativo. Aqui, para finalizar, nós
temos uma opção de colabore com o mapa, né, em que grupos que ainda não estejam incluídos no nosso mapeamento podem mandar informações e a gente checar essas informações e incluir no mapa para que eles tenham também. Depois dessa construção de 100 grupos, já apareceram 3 grupos, 4 grupos que a gente teve que inserir, né? Então, assim, para dizer que essa metodologia do mapeamento, ela é uma metodologia constante, né? Que requer constante atualização e prevê uma produção colaborativa mesmo, né? Com o grupo que você está pesquisando. Pessoal, o que eu acho até que eu me estendi um pouco a mais, né? E queria pedir desculpa por ter estendido tanto, mas eu tive um imprevisto no começo. Espero que tenha atendido realmente aquilo que vocês gostariam de saber sobre o Bumba Meu Boi, sobre o nosso projeto. Foi um prazer estar aqui e qualquer dúvida, esclarecimento, sugestão, vocês podem nos procurar pelas redes, tá? O nosso Instagram é o @mapa Caminhos da Boiada e tem o nosso site Caminhos da Boiada, que em breve será caminhosdaboiada.com.br novamente. Obrigada, boa noite. Letícia, eu quero agradecer imensamente a sua fala. Foi muito importante conhecer seu projeto, a amplitude do seu projeto, a generosidade da sua fala, contando dos métodos que vocês usaram e mostrando toda essa navegação no mundo dos bois, no caminho das boiadas. Eu conheci o boi há 25 anos e eu venho acompanhando esse movimento e eu estou muito contente com essa sua iniciativa, vai facilitar muito a vida de muitos pesquisadores, além de ser uma política de inclusão e de visibilidade a toda essa escritura tradicional da cultura popular brasileira. Muito obrigada e eu espero que esse seja o primeiro de outros encontros que a gente possa ter para saber mais do boi e você saber um pouco mais do que a gente está fazendo aqui com o nosso Boi Falou, que é uma peça que a gente está criando a partir de uma lenda local, também sobre boi, e que ela vai ser a 4ª parte dessa oficina, que a gente acaba de fazer a 3ª parte, ouvindo sobre os territórios, sobre onde estão os bois no Maranhão, e amanhã é a última parte da oficina, onde a gente vai fazer um ensaio aberto da nossa peça O Boi Falou e Disse. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Espero que tenham gostado. Noite. Tá bom? Gostei muito, muito, muito. Obrigada. Tá Até breve. Até. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.